horas, pode Pati no ar, que bom que você tá aí, obrigada pela sua companhia, obrigada porque é muito importante a sua audiência, a sua inscrição, quando você ativa o sininho é bom demais, porque tudo que a gente estiver fazendo aqui você recebe notificação. É tão bom quando você curte, quando você compartilha, quando você faz comentários. Então eu estou muito feliz de saber que você escolheu estar aqui no Pod Pati. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e poder, talvez não nessa ordem. Podemos começar pelo poder e pela comunicação com ela, que é uma autoridade nesse assunto. Cara, sabe o que é rasgar seda, assim? Ficar falando, ficar admirando. Uma mulher de fibra, uma mulher que ama a verdade, uma mulher que escreveu e continua escrevendo a história da comunicação em todos os cantos. Onde ela passar, os pezinhos são abençoados, sabe? Você conhece a coisa assim de ser abençoado? Onde você vai, tem paz, tem amor, tem alegria, tem um sorriso irradiante. E eu tenho muita honra de receber Grazi Bati. Oh, meu Deus, depois disso tudo, né? Pronto, não precisa fazer mais nada. Como é que você tá aí, menina, sentindo desse lado daí, ó? Ai, gente, olha só, vou dizer pra você que é mais difícil ser entrevistado do que entrevistar, né? Pois é, Gra. Quantos anos aí nesse lado de cá? Nesse lado de cá aí, 16 anos quase. Menina, bastante tempo. E pra começar, quero falar que tudo começou admirando uma pessoa, ela. Eu via ela lá na Foz TV, quando era lá na JK. Inclusive, eu fui fazer um teste naquela época lá e vi ela lá. Falava, nossa, ouvia ela no rádio, admirava ela no rádio. Falava, que poder, como ela fala bem, eu quero ser assim. Meu Deus, e olha só, eu nunca esqueço de um dia que você contou essas coisinhas, esses detalhes da história sua. Gra, eu tava tão feia, tão mal, e você sempre elegante, sempre diva, sempre maravilhosa. Eu falei, é verdade. Gente do céu! Mas que gostoso, né? A gente ter essa troca. Eu te admiro demais, mulher. Eu acho você linda, eu acho você inteligente. Eu acho que você veio para esse tempo mesmo. A sua presença não é despercebida. Todo mundo percebe a Gra. E isso é dom de Deus, viu? Não é vontade da gente. É porque a gente tem bom cheiro de Cristo mesmo, quando a gente tem essa coisa diferente, as pessoas percebem, né? E você escreveu uma linda e rica história na comunicação. Escreveu porque ela tá um pouquinho assim de stand-by e a gente já vai saber se tá realmente de stand-by, se isso tá realmente acontecendo. Não sei se tá tão assim de stand-by. Vamos dizer um período sabático. Mas, Gra, não é possível que lá na infância você já não dava sinais, assim, de estar com o microfone na mão, ou cantando. Como é que foi? Conta pra gente aí como é que isso... A gente já dá sinais, né? Dá sinais. E é isso que às vezes eu fico tentando canalizar aí pros meus filhos, observar, né? Mas eu, na infância, eu assistia não, porque eu não tinha televisão, né? A televisão chegou na minha casa quando eu tinha 8 anos. Né? A gente morava em sítio, não tinha nem luz. Uhum. Era aquela luz Onde? de Aqui em Foz? Lá em Santa Helena, era aquela luz de liquinho, já ouvi falar? Já vi. Quando queimava a camisinha, acabava o fogo da casa. Usei. Acabava a luz da casa. Usei essa lamparina. Então meu pai tinha um motorrádio, era um radinho pequenininho e ele pendurava esse motorrádio. A gente tinha aqueles poços altos dentro de casa. Sim. Ele pendurava esse motorrádio lá em cima, lá na mangueira que saiu do poço pra ninguém pegar, com medo de estragar. Era pilha, né? Era um poder também, né? E aí ele ouvia as notícias, ele queria ouvir as coisas no outro dia, então não podia ficar ligando, porque gastava pilha e aquela coisa. E à noite eu levantava e ia buscar esse rádio e colocava debaixo da minha cama e eu escutava Praça Nossa. Menina, eu acho que era Rádio Tupi, sei lá que rádio era Rádio aquela. Tupi. Eu tenho a impressão que Rádio Tupi e Record, elas caminhavam juntas, assim, mas Menina, mas de que época nós estamos falando? Que essa cara de menina, não é possível. De quantos anos atrás? Eu tinha 8 anos, de 88, 89, né? Ah, então era uma AM bem ondas curtas, então, para você estar entrando, ó, a antiga aqui, né? Porque como eu trabalhei em rádio, a gente entrava em cadeia nas ondas curtas e aí a gente conseguia alcançar. Jogar para outros. Isso, para o Brasil inteiro. Nossa, nós alcançávamos na época do rádio até a China, até o outro lado do mundo. As ondas curtas, elas têm esse poder de alcançar. Você que é do digital hoje, nunca ouviu falar do radinho de pilha, pertence a essa geração, o rádio ele tinha esse alcance, mas quando ele entrava em ondas curtas. Por isso que eu estou te perguntando como é que programas de São Paulo chegavam até nós. Bom, que poder? Não sei, eu ouvia. E eu ficava imaginando a velha surda. Ai.
de como ela era, o que que ela fazia, porque ela era tão engraçada e aquilo vinha na minha curiosidade, meu Deus, como que ela é, como que isso acontece? E eu ficava imaginando aquele mundo ali de televisão. Isso, né? Quando a gente ia visitar os colegas da cidade, que eram raramente, que lá tinha luz e tinha TV, então eu olhava muito, né? Aí eu ficava vendo aquelas casas lindas, aquelas coisas de TV, eu imaginava, eu sonhava aquilo pra mim. E a gente tinha um vizinho, um compadre dos meus pais, que então a gente fazia o tal do serão. A gente ia de carroça até a casa deles pra ver televisão. Geralmente no domingo. Os Trapalhões. Tinha Fantástico. Trapalhões, Fantástico, então a gente assistia televisão até hora, porque nós não tínhamos TV em casa. Você chegou a pegar programa de auditório em televisão ou não? Não tô falando de Silvio Santos, que Silvio Santos já era uma versão... Silvio Santos na casa dos vizinhos, eu lembro, é o único que eu lembro. Ah, tá, porque assim, na época que você tá falando aí, da Praça é Nossa no rádio, começou então, acho que já estava bastante adiantada essa questão do programa de auditório, que era sair realmente do rádio, com a mesma roupagem, a mesma linhagem, e daí tinha muito concurso de música, essa paradinha assim, mas eu acho que não foi mais já em 80 já não tinha mais, tinha os festivais de música. Então, eu não tenho muito essas informações, mas aí vivia isso. E aí eu achava tudo a TV... Achava o máximo, meu Deus, como é que aquele povo estava dentro da televisão, né? E aí, quando eu era muito falante, sempre fui muito falante, conversadeira, assim, de ser muito chegando, né? De falar, espontânea, sempre muito eu, sabendo que eu tinha essa preocupação. Era pronto, acabou, me chamou, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer na escola, no teatro da escola, eu amava fazer. Decorar as falas, participar. Tem uma apresentação de Dia das Mães, menina, que até hoje eu sei a musiquinha. Como é que era? Vamos lá. Não. Olha só, nunca esqueço. Terceiro ano. Era uma musiquinha assim. Ó minha santa... Era uma musiquinha, mas com um poema, digamos. Tá, fala, canta. Ó minha santa mãezinha, que tantas vezes te fiz chorar. Aqui vim para dizer-te que sempre hei de te amar. Mãe, o amor mais puro é o amor do teu coração. É puro como a água cristalina da fonte. É como o cantar dos pássaros do amanhecer de um novo dia. E nem todo amor desse mundo, se puder dar-te, jamais poderia pagar-te tanto carinho, tanta dedicação. Ai, que lindo. Que eu decorei e nunca mais esqueci. Então eu gostava disso. Aí eu me perguntava, depois que cresci, sabe, pulando um pouco, da onde que veio isso, meu Deus? A minha mãe, hoje ela é ministra de igreja, ela tem o dom da oratória, ela fala, ela se impõe, ela gosta do microfone, diz que não, mas gosta, né? O meu pai é a mesma coisa, depois eu observei isso em tios. Sim, ou seja, vem. A comunicação é maravilhosa. E aí eu comecei a entender esse mundo, e aí quando tinha aniversário, eu pegava a escova de cabelo, parava aquelas pias pequenininhas, sentava em cima e olhava naquele espelhinho laranjadinho pequeno. Ficava lá, oi gente, tudo bem? Nós tivemos uma infância muito parecida, viu? E deliciosa, né? Fala sério. Não, por favor, eu queria que nossa geração tivesse um terço disso hoje, que a gente saísse mais das redes sociais, saísse mesmo, né? E fosse tomar banho no rio da chácara, sei lá, brincar de... nós tínhamos uma infância muito, muito pobre e a gente colecionava sapo. Ai, Jesus. Sim, amado. Eu penso que também deveria ser... Hoje eu tenho horror a sapo. Mas na época eu acho que era, não sei, criança não tem essas coisas, né, Gra? A gente fica... E aquilo tá ali pra você e você curte. Sim, essas aventuras, eu acho que... E cada um precisava ter nome, viu? O sapo não era assim. Qualquer sapo. Não era qualquer sapo, ele tinha... De repente eu dava até RG pra ele, mas... Isso isso é a memória que a gente tem. Hoje, tanta comunicação e tudo muito rápido, talvez nada se retenha, né? Ou sempre vá se querer mais. Essa é a minha preocupação dessa geração. Não que isso seja um problema, mas eu acho que esse ponto de valorizar deve ser ensinado. Ensinado em casa, ensinado pra gente não perder, não. E não é fácil, viu? Porque você tá numa luta constante da própria internet. É um bombardeio. É muita coisa ao mesmo tempo. Pensa eu até conversando com umas amigas, um exemplo, eu não cheguei a ir pra creche, pra ir pra jardim, eu fui direto pro primeiro ano. Eu fui pra creche. Não cheguei aí, ficava em casa, então a gente aprendeu ali, fui sabendo falar meu nome que minha mãe ensinou, mas o resto a gente aprendeu tudo no primeiro ano, então a gente não teve nada, foi tudo muito diferente de hoje. E hoje, uma coisa que eu vejo nós, pais, a gente
também quer proteger demais e acaba. Ai, seu filho vai querer subir na árvore. Ai, cuidado, você vai cair. Nem deixa cair se esfolar. Porque na verdade são as quedas que vão fazer a gente, né? Nos fizeram isso. Você acha que você pode se considerar uma mulher autêntica por conta dessa infância? Porque você falou assim, tiver que ir, vai, tiver que acontecer, acontece. Você é muito autêntica, por isso que eu falei, você é perceptível, as pessoas te percebem. E ser autêntico é um desafio hoje em dia, né? Que você tem que cumprir papéis. As pessoas, elas querem ser para agradar os outros. Elas vão se movimentando conforme o barco está indo, elas vão, porque tem que ser assim, porque se não for assim eu vou entrar em conflito com tal coisa. Ninguém quer conflito, ninguém quer se incomodar, ninguém quer nada. Então pronto, então vai indo, o barco vai indo, as coisas vão se soltando e quando você perde, sabe, a essência. E acabam se tornando personagens. Nós não somos atrizes, eu falo sempre isso para as pessoas, né? Você trabalha em televisão. Eu não sou atriz, eu sou uma apresentadora, você é uma apresentadora. Então eu tenho o meu momento que não tá legal, que não vai ser legal, então eu não vou estar ali sorrindo sempre. Sim, né? Sim, até porque... porque não dá. A vida é feita de mais de problemas do que de tantas alegrias e tudo mais. Todavia, quando você tem as alegrias, você precisa considerá-las bem, né? Valorizá-las, porque não vai ser só olhando o negativo que você vai encontrar felicidade. Os dois precisam existir. Divertidamente mostra isso, né? O desenho divertido. O desenho, meu muito Deus legal. do céu. Gra, e aí a comunicação entra na sua vida na infância, então? A gente pode dizer assim? Na infância, eu acredito que sim. E sempre muito líder, né? Sempre muito envolvida. Os meus irmãos iam jogar um futebol, eu tinha que estar lá no meio. Ou para fazer alguma coisa para coordenar, ou para jogar. Ou seja, eu sempre tive essa postura, assim, né? Tive meus problemas, sofri com isso, porque às vezes a gente sofre. Você acaba ali, alguém te poda, alguém te chama atenção, porque não te entende. Incomoda, né? A liderança muitas vezes, principalmente, não sei se você sofreu isso, mas eu, até no meio feminino, né? Às vezes eu tinha essas retaliações, mas a gente aprende a lidar. E aí, Gra, quando isso acontece, ok, você já sabia que você seria uma comunicadora? Não. Quando é que você decide, então, entrar na faculdade? Aí vim morar para Foz do Iguaçu. Vim morar aqui com os meus tios, aí morei com eles, aí fui estudar, né? Aí fui fazer... Na verdade, assim, eu achava que ia ser professora. Porque quando a gente brincava em casa para fazer as tarefas, a gente pegava o carvão lá, escrevia na parede, fazia porque eu também queria ser professora. Mas a minha irmã era professora mais, mas eu queria ser intrometida. Qual das irmãs? A Vera. Ela, inclusive, foi professora, né? Se formou, foi professora. E eu fiz magistério, 4 anos, me dediquei, digo para você que mais que uma faculdade, porque o magistério do Barão, puxadíssimo. Menina, eu estudava até 3 horas da manhã. Eu perdi a minha vaga no Barão. Eu estava estudando, eu ia começar a estudar também lá no Barão, mas eu perdi e fui fazer contabilidade. Anos depois eu fui fazer educação especial. Só que o magistério do Barão as que saíram por de lá era... Meu Deus, como eu estudava, senhor. Até 3 horas da manhã eu estudava, dedicação, era muito trabalho, era muita coisa, e eu gostava. E eu, quando me proponho a fazer algo, eu quero, né, fazer bem. Aí quando chegou na época do estágio, guria, eu fui fazer numa escola e lá eu encontrei tanta dor. Era criança estuprada pelo padrasto, era criança com fome, era criança sem limite e eu me vi naquele mundo assim, falei, meu Deus. É bem desgastante, porque é um mundo que as professoras são guerreiras, eu tiro o chapéu para elas. Gente, porque não é fácil, esse período de aula online, meu Deus, eu quase me descabelei. Com tudo, né? Tendo um bom computador, tendo isso, tendo internet, tendo tudo, era só colocar a criança ali, ajudar ela a estudar e ainda parece que não vira. Isso é dom. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi algumas coisas que realidade. Não, eu disse, isso não é pra mim. Falei, isso não vai, eu não quero mais, eu não venho mais, não quero saber. E não fui mais. Você não estagiou daí? Sim. Você concluiu o curso? Concluí tudo, mas eu não fui dar aula. Falei, não vou dar aula, isso não é pra mim, eu não quero. Aí fiquei trabalhando, esperando a minha oportunidade aparecer para eu poder... Aí o que eu vou estudar? Aí eu pensava, contabilidade, todo mundo fazia administração, né? Mas vou administrar o que eu pensava? Tinha 3 opções, né? Tinha a contabilidade, magistério e administração. Mas administração, falei, não vou fazer administração, vou administrar o quê? Aí fiquei ali, vai.
E aí, de repente, aparece o curso, né, de comunicação social na UDC. Na UDC. Você de qual turma? A primeira turma não foi minha. Foi do Ismael, deles lá, a primeira turma. Eu fui a segunda turma, eu acho. Segunda ou terceira? Eu acho que você foi a segunda turma, Eu acho que turma. Acho que foi a segunda. E aí, na época também, eu não tinha nem condições de fazer, né? Falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Era puxado. Mas Deus foi tão bom comigo, menina, que Ele plantou uma pessoa para me ajudar. Sério? Financeiramente? Para me ajudar financeiramente a pagar o vestibular. E falou para mim, olha, o primeiro, o segundo, até o terceiro mês eu te ajudo você pagar. Você quer falar o nome desse anjo da guarda? Olha... Alguém sabe ou você vai revelar aqui? Fique à vontade, não precisa Ele é um professor, né? Ele jogava vôlei com a gente. E eu agora esqueci o primeiro nome dele. Tá, deixa. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro. E aí pronto, e aí quando a gente jogava vôlei, ele dizia, cara, você é muito comunicativo, você tem que fazer. Sabe quando ele vê em você? Aquela pessoa que vê, acredita. Mas Deus coloca essas pessoas pra gente, pra inserir esses sonhos na cabeça da gente. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas você imaginou que legal? E aí ele disse pra mim assim, eu te ajudo. Eu falei, então pronto, então eu vou. Aí fui. Você aceitou a ajuda e foi? Foi. Mas logo no segundo mês, ele ficou doente. E ele teve que voltar pra cidade natal dele. E aonde eu... Pronto, ele foi embora, né? Aí eu falei, bom, eu tô aqui dentro mesmo, agora vai ter que ir, né? Vou ficar inadimplente, não vou pagar, mas tô indo. Devo, não nego, pagarei quando puder. E aí fui levando. A partir daí, aí entrei já na faculdade, já comecei a amar tudo, amei a turma, fui amando tudo que vinha. E eu sou uma aluna que sou chata. O Bezerra não me aguentava. Nunca mais. O professor Bezerra, ele não me aguentava. Quando ele via que era eu, ele falava, pelo amor de Deus. Porque... Bezerra também não me aguentava. Economia, cara, que cuida de economia. Vem ele com aquele monte de coisa me falar lá. Ele também não me aguentava. Aí eu olhava pra ele, aí eu bati o pé que eu não tinha entendido, ele repetia, eu não entendia, e aí ele perguntava, e aí assim levava a turma inteira, né? Porque eu não entendia. Eu que perguntava, levava. Ai, graças a Deus que você perguntou, graças, porque eu também não estava entendendo. Não tem coragem, né? E aí eu que perguntava. Então, já fui amando tudo e fui passando aquilo e comecei a ficar devendo na faculdade. Aí a Ivana, né, me via altas vezes lá na secretaria. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu preciso de uma oportunidade, preciso fazer um estágio para tirar uns trocos aí nessa Foz TV para eu poder bater na minha conta, né? Aí eu nunca esqueço que aí a Mimo, a Sônia Vendrame, ela disse pra mim, ela viu esse potencial em mim, ela falou, Grazi, você precisa ir atrás, ver. Eu falei, prof, mas vê você que conhece. Ela tava, acho que na direção da TV na época. E o Luciano apresentava o programa sozinho, o jornal. Eu cheguei pra ela e falei assim, eu acho que precisa ser um casal, porque o Jornal Nacional é um casal. Atrevida, né? Porque é casal, apresentação de jornal, porque o Luciano fica lá, coitado, sozinho, eu acho que tem que ser um casal. Ai, que legal. Ela falou, eu vou ver pra você. E aí, nós saindo da faculdade, eu, a Nath, a Lalinha saindo da faculdade, assim, encontramos o diretor, o Fábio, no caminho. Falei, Fábio, queria uma oportunidade lá na Foz TV, assim. Ele tava com os papéis. Caruda total. Ele tava com os papéis na mão e falou assim, lê isso aqui pra mim. Eu sempre gostei de ler, né? Quando eu pego pra ler, eu me empodero. Comecei a ler, entonação, e fui lendo. Eu terminei de ler, ele falou assim, era até um negócio jurídico. Ele falou pra mim assim, vai lá amanhã na TV, vai lá ver lá, vê com a Sônia lá o que dá pra fazer, vamos fazer um teste e tal. Menina, nem dormia aquela noite. Pensa, era o que você queria. E ainda falei pra ele, pra pagar minha conta vai ter que mandar eu fazer alguma coisa, porque a conta tá crescendo e eu preciso pagar as faculdades. Você abriu o jogo ali. Abri o jogo. E aí fui, aí fizemos um teste, aí o Luciano, cortei até os cabelos, menina. Porque a moda era o cabelinho curtinho, Cortei até os cabelos pra Menina, ficar apresentadora. só abrindo um parênteses aqui na narrativa, é incrível. Eu às vezes entro, eu não sei se você é da época em que a jornalista, ela precisa estar, assim... Não podia ter eu. Cor de unha que você tá, não podia. Jamais. Decote. Nunca na vida. Maquiagem, era aquilo... A notícia nunca podia ser escondida. Você nunca podia ser maior, nem repórter, nem o da bancada ali, né? Porque não era âncora, né? Era só apresentador mesmo. Você não podia tá além, né? Você não podia chamar mais atenção do que a notícia. A notícia era a estrela do jornal, enfim, de qualquer situação, notícia, o assunto, o tema.
Hoje eu olho a televisão e eu falo assim, o canal aberto principalmente, né? Mudou Aqueles demais. decotes, as unhas, as super Até babado às vezes. manguinha, alcinha, eu falo assim, gente, mas oi? Nos Estados Unidos, isso já é. Os Estados Unidos é precursor de muita coisa. As meninas do tempo sempre foram sainhas curtinhas. Mas essa parte aí, até o Silvio Santos, numa época, o SBT teve essa vibe aí de roupa muito curta e tal, que pegou mesmo essa onda, mas caiu logo. Mas, Gra, a gente tinha muita referência desse respeito com o telespectador, né? A gente cortava o cabelo porque realmente fotografava melhor, né? Ficava mais. Limpa, né? A imagem mais limpa, onde você podia gesticular, onde você podia utilizar as suas habilidades reais, a voz, a expressão. Sim. Aí fui pra bancada com o Lu, e aí fizemos o teste, e aí no outro Ele dia... é muito tranquilo para trabalhar, Nossa, né? o Lu é fantástico. Ai, eu gosto muito dele. Eu gosto demais dele, é da Andréia, ou seja, ele, do mesmo jeito que ele fazia, fluía, e ele deixava a gente super tranquila, ele conversou muito comigo, ele explicou, mas a minha mão gelava tanto, menina do céu. No outro dia, quando foi para entrar no ar, eu achei que eu ia ter um treco. Minhas pernas pulavam. Você já tinha o auxílio do TP, já tinha tudo, ou não ainda? Já tinha auxílio do TP, mas mesmo assim, né? Era a primeira vez que eu ia aparecer numa televisão, gente. E agora era pra valer, não era mais uma brincadeira, né? Agora era pra valer. Ou seja, você tinha que falar bem, você tinha que se posicionar ali. E a Foz TV já tava num patamar, num nível de qualidade bem exigente, né? Então você não queria realmente fazer feio. E eu acho que era até um compromisso moral consigo mesmo. Eu falei, não, tem que fazer certo isso. Com certeza, com certeza. Apesar de ser uma escola, ser uma TV que ela traz ali como um laboratório para a faculdade. É didático, né? Poxa, um monte de gente assistia. Sim, né? Tinha um monte de gente vendo mas era pra mim mesmo, ou seja, do que eu sou capaz, né? Será que eu sou capaz de fazer isso? E foi muito legal. E foi onde abriu tudo, porque ali eu fiquei durante uns 3, 4 meses com o jornalismo. Fazer alguma reportagem de rua, meu Deus, isso foi um desastre. Várias passagens. Eu queria vir embora, não queria nem acabar mais. Eu cheguei pro Luciano e falei, precisa mesmo dessa reportagem pro jornal? Tô adorando, Gra. Guria, não sei, parecia que não fluía. Eu tinha um medo de escrever e eu tenho medo até hoje. Escrever? Tenho. Você sabe que eu tive isso é mal eu acho que de apresentador, porque eu também tive, hoje eu escrevo muito, os meus copyrights sempre são bem grandes e eu gosto muito hoje de escrever. É uma trava que a gente coloca aí, em alguma hora você vai ver, vai sair, você vai receber essa bênção. Ô, Gra, o jornalismo mudou, né? Mudou muito. Eu acredito assim que da forma de contar um pouco, né? Que a gente tinha aquela postura, tudo muito como a gente já falou, a notícia já vinha de quem apresentava, de quem dava, né? E da forma de se contar hoje. E eu acredito, não sei o que você analisa assim, mas dentro dessa forma que existia, mudou muito, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que está com a mesma essência. Ah, sim. Né? Que não se transformou, que às vezes teria oportunidade, por exemplo, eu na minha visão, coisas que poderiam ser mostradas mais, coisas boas. Fica muito preso ainda à notícia negativa, ao meu olhar. Né? Porque a gente não tem necessidade de saber só o que está acontecendo de ruim. Eu percebi isso muito quando começou a pandemia. Nossa. O foco foi só da coisa ruim. O jornalismo ficou naquilo que poderia ter sido ganhado espaço para mostrar o que as pessoas estavam fazendo de bom naquele momento tão difícil, foi jogado de escanteio. Porque queriam focar só o ruim. Faz horas que eu entendo que não existe, faz horas, inclusive essa foi a razão do meu desligamento total da imprensa, da comunicação, né, a comunicação tradicional, canal aberto, né, por isso que a gente está aqui. Por isso que eu gostava muito da Foz TV. Eu gostava do canal fechado, a minha origem é o fechado, porque era a liberdade que eu tinha, a liberdade de expressão, que começa lá, gente, lá com a Europa, depois os Estados Unidos se apropria, mas essa liberdade de expressão foi, de alguma forma, e aí monopólio, dinheiro, né, massa de comunicação para
a indução, manipulação, isso para mim, a imparcialidade faz horas. Quando eu saquei que não estava acontecendo, eu falei, gente, tem algo errado, eu não estou concordando com isso. E começou a me incomodar demais. E essa pandemia, ela se tornou realmente a pandemia política, né? Uma massa, um assunto polêmico, onde eu concordo com você, a gente só conseguia ouvir assuntos negativos e o às medo. Às vezes até repetitivos, né? E o medo, né? Imperando o medo. Quando você tem medo, nossa, uma nação com medo, né? Não sabe o que faz? Entra em desespero, né? Aí, muitas coisas que você vê assim que poderia ter sido nivelado, equilibrado, para que quem não ficava doente pelo Covid, ficava doente pela depressão, pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, né? E eu acho que isso, a imprensa, ela pecou muito, pecou demais. Foi uma coisa que eu não concordei. Sim, né? E aí você analisa, você olha, você vai vendo aqui e ali, você se posiciona de uma forma, ou às vezes se cala, né? Mas foi coisas assim que eu observei, que eu ouvi muito, que eu vi muitas pessoas falando. E a impressão que tem é que... A impressão não, eu acho que é isso mesmo. Os canais, eles não estão preocupados muito com o que as pessoas estão falando. Não. A preocupação deles, a preocupação é jogar o que eles querem ali, o que precisa ser jogado, e vai com Deus, né? E aí, porque isso gera também toda a questão comercial. Exato. E tem tudo, né? Tem muitas coisas envolvidas. Gente que trabalhou e a gente conhece os corredores da história, é muito real isso que você está dizendo. E o que mais eu lamento é que, tem 2 pontos. Eu acho que as pessoas começaram a ir na fonte. Elas começaram a se tornar um pouco mais jornalistas também. Elas começaram a fazer as checagens. Não é a maioria, infelizmente. Nós temos uma realidade bem aquém, né? Gostaria mais que as pessoas estivessem mais buscando saber mais. Não, tem essa informação aqui, mas eu quero saber de onde veio, com quem é, se o veículo é de, né, que filosofia ele defende, que ideologia ele defende, para que haja realmente... E os 2 lados, a imparcialidade para mim é fundamental. A história, ela é narrada, claro que ela vai ser narrada, mas é preciso checar e é preciso passar a notícia, só. É passar informação, o que é fato, pronto, aconteceu e beleza. E aí, com as manipulações das notícias, das manchetes, acaba ficando aí realmente uma narrativa. Mas eu lamento realmente muito, e como nós conhecemos os corredores, sempre tem um interesse político, tem um interesse comercial, tem um interesse da audiência, pontuação, que você viveu muito isso, né? Pontuar, você só se torna meio escravo disso. Hoje as redes sociais estão fazendo um pouquinho disso também, né, Carmen? Também. Menina, eu tô ficando cansado já de rede social, Deus meu. Olha a sinceridade batendo aí na porta. Fala sério. E sabe o que mais me cansa às vezes, mudando, né, de saco para mala? Essa coisa, futilidade que a rede social alimenta também, né? A gente pode usar tanto a rede social para tantas outras coisas e acaba que... Exato, eu peguei o teu gancho, você falou assim, Patrícia, podia ser didático. E a comunicação foi didática. No nosso tempo, quando nós aprendemos jornalismo, nós tínhamos uma responsabilidade de... Eu não vou dizer que é educação, mas a gente tinha a responsabilidade de apresentar projetos novos, dar visibilidade àquilo que estava funcionando, a população crescendo, a comunicação sendo alcançada de uma forma diferente, mudando, transformando a vida das pessoas. Nós éramos, assim, tinha um trabalho social. Eu vejo que sim. E aí tudo vai mudando e a gente perdeu bastante isso, muito. E aí talvez por isso, né, que diminuiu tanta gente de ver televisão. Você acha que morre a televisão, um radinho de pilha, essas coisas que a gente cresceu fazendo? Acho que não. Não, porque, né, eu acredito assim, que tem a internet aí que vai estar movimentando tudo, mas a TV é algo que ela tem história, né? Ela, para desaparecer assim, eu não creio. Eu acho também que não deve terminar, deve se modernizar, deve se atualizar, deve mudar a linguagem. Quer, eu acho, né? Deve mudar a linguagem, deve ter muita coisa aí para acontecer e o homem tem essa capacidade de se adaptar a isso, é maravilhoso. Mas mudando continuando nesse cenário aqui de televisão, de comunicação principalmente, que tem um poder incrível na vida da gente, de entretenimento, de satisfação, tá Grazi no SBT, depois de começar de forma muito peculiar, talvez, não sei se peculiar não, acho que não é essa palavra, eu gosto de dar nome certo às coisas,
de começar a sua comunicação numa empresa já forte, numa empresa já consolidada, que tinha história aqui na cidade. Vai para o SBT, vai para a Globo e como é que isso tudo se estrutura na sua vida e por que você sai das duas? Ai, meu Deus! Vamos lá. Então, depois desse processo da Foz TV... Rasga o verbo, sem... Depois desse processo da Foz TV, né, que eu vivi lá com o Luciano, os meses de... Eu já na sequência, na época a Leila apresentava o Foz Mulher, foi embora, e aí, como eu gostava de algo mais assim, à vontade, eu fiz um testezinho lá pro Foz Mulher e caí pro Foz Mulher, caí fora do jornalismo. Você chegou a apresentar o Foz Mulher? Então você veio, porque eu deixei com a Leila. Com a Leila, e daí veio você depois, não sabia? Pouco tempo, acho que também foram uns 3 meses. Nesse período de Foz Mulher, foram, assim, sensacionais. Muito gostoso, eu fiz, adorava fazer, e aí começa o Caminhos do Oeste, produzido pela Vision Art, na qual eu mais, acho que umas 12 meninas fizemos o teste para apresentadora. Sério? Não sabia que era essa concorrência toda. Tinha, acho que 9 ou 12, por aí. E aí, a gente tinha que chegar lá e fazer uma passagem que eu odiava, né? Que eu ia na rua, ai meu Deus do céu. Passagem é aquilo que a gente faz assim. Você fala sem ler, você fala lá no lugar, lá no meio da roça, lá no meio do... Você decora. E aí eles deram um assunto e a gente tinha que criar uma passagem daquilo e apresentar essa passagem. E aí eu lá na Vision tinha uma portinha lá com um espelhinho, eu parei lá na frente, fiz a minha passagem, comecei, fiz. Aí todo mundo passou o processo, aí amém, me escolheram e eu comecei no Caminhos, que fiquei durante 12 anos no Para Caminhos. Quantos municípios alcançava ali? Quando 69 municípios. A repetidora era o SBT, aqui na nossa localidade chamava-se Rede TV Naipi, na época ainda, né? Mas a repetidora era. E essa repetidora, ela alcança acho que 90 e poucos. 69, né? 69, 69 verdade, municípios. eu até perdi as contas. Não sei se era 69 ou 79, uma coisa assim. Mas era grande o alcance. E aí, quando surgiu a oportunidade que a Magda recebeu o convite de fazer destaque em Curitiba e daí ampliar, aí eu fui selecionada também. Teve outras meninas que fizeram o teste para esse destaque e aí ficou comigo, aonde eu comecei a apresentar. E teve desafio lá, nesse início? Porque você precisou colocar a sua cara, seu estilo, seu jeito. Então, eu gostava muito, assim, como eu já tinha vivido Foz Mulher, eu achava... eu curtia aquele negócio de ao vivo. Ai, adoro ao vivo, menina. Ao vivo eu falei, tudo de bom. Eu não gosto de ficar gravando nada, mas é o começo, a gente tem que fazer isso. Amém, porque o ao vivo é o que tem que ser. Não tem. E vai, se foi, chorou, se não chorou, a potencialidade do seu cérebro vai assim a 500 mil, você vai, porque é mais gostoso. E é muito legal. E a interação com as pessoas, e daí eu tive o contato com o ponto, né? Aquele negócio que fala no ouvido. Lá na Foz TV até tinha, eu acho que também na época, mas ali era ao vivo. Era alguém falando com você ao mesmo tempo que você tinha que ouvir o seu entrevistado. Era adrenalina, era emoção. Eu amava fazer. E as coisas acontecem e você tem que lidar com aquilo, não adianta. Pode não dar certo. E ao vivo, cara, ao vivo é onde você tem que mostrar seu potencial realmente. Tem que mostrar que se você é jornalista ou não, né? Se você é comunicador ou não. E muita coisa acontece, cai. Eu nunca esqueço de uma gargalhada que você deu tomando chimarrão. Você traz chimarrão pra eu devia ter pedido, né? Faltou chimarrão aqui. Agora a gente não pode dividir, né, devido ao Covid. Pois é, mas eu teria uma cuia aqui, você também teria, pois é. Aí, assim, era uma coisa que nossa, eu vivia aquilo. Era uma adrenalina. Você não trabalhava, você se divertia? Ou fazia as duas coisas? Guria, era 11 horas. Na verdade, assim, 20 para as 11... né? Eu já fazia a primeira chamadinha. Quando dava 11 horas, era como se o mundo lá fora se fechasse, era eu e ali aquele espaço. E era aquele momento prazerosíssimo. Tudo que a gente fazia era com muito amor, muita dedicação. Aí eu chamava os convidados antes, bem antes. Ou seja, 10h15, 10h20 já estavam lá, porque eu queria conhecê-los, eu queria bater papo, eu queria rir antes, para eles ficarem à vontade comigo no ao vivo. Isso que a Gra está falando é muito interessante, é muito legal e é técnica que a gente vai desenvolvendo, porque nós somos uma pessoa antes das câmeras e nós somos outra pessoa depois. A maioria, quando você vai dar entrevista, dá aquela coisa assim.
E não é. Você tem que trazer uma... Gente, eu nunca vou esquecer de um médico que eu convidei lá na Foz TV para dar entrevista. Quando ele viu toda aquela quantidade de luz, ele saiu e foi embora. E aí o programa era ao vivo. Me deixou na mão. O programa era ao vivo, não tinha como. E ele zarpou, ele falou, não, eu vou ficar aqui. Isso que você desenvolveu, nós não tínhamos essa noção, não pensávamos também que o cara ia fazer isso, mas você desenvolveu aí uma técnica legal. Uma técnica top que arrasava sempre, porque a gente, quando chegava na hora da entrevista, a pessoa já estava super na vibe que a gente diz, né? E inclusive teve algumas que elas deram esse feedback pra mim. Grazi, você me deixou muito à vontade, então eu ficava muito feliz com isso. Porque pra mim, olhar para esses dois aparelhinhos aí é muito normal. Sim. Né? Eu olho como se eu estivesse vendo as pessoas lá já em casa assistindo a gente. Sim, povo sentado ouvindo. Não é a gente se coloca na condição, né? Não sei, é o nosso imaginário. Eu já imagino a pessoa. E aí aquilo fluía, acontecia, era tudo muito maravilhoso. Foram 5 anos de destaque, né? Diário, gente. Sabe o que é diário? Ao vivo? 1 hora. É muita make, é muito cabelo, mas é muito conhecimento, é muito saber, é muita pauta. É frenético. Televisão é frenético. É frenético. É muita produção. E isso, quando eu entrei, eu era apresentadora, repórter, produtora. Sim, você tinha que... Ajudava em tudo. Depois, que lá na frente ficou bonzinho, né? Porque daí a gente conseguiu firmar um repórter. Vamos combinar que a gente tirou as pedrinhas para muitos passarem? Guria, pensei isso essa semana. Foi, né? Bem isso. Parece que a gente foi usada para abrir o espaço para deixar bonzinho para os outros, né? Mas é verdade. É verdade. Porque daí a gente conseguiu implantar certas coisas. Provocando aqui, meu Deus do céu. A gente conseguiu implantar certas coisas que foram necessárias para nós, que a gente acabou deixando, né? Total, concordo com Mas você. que agora com a pandemia mudou muita coisa também que eu fiquei sabendo. Menina, na campanha eu fazia a reportagem pro pessoal e mandava pra Globo, porque eles não podiam, então era tudo no celular. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E aí, não só isso, né, claro. Aí nesses 5 anos foi tudo muito, muito legal. E eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu apresentei destaque até com dengue, para não faltar. Me coçando inteira e lá apresentando. Eu não me dava o luxo de eu faltar. Até mesmo porque... Você tinha um compromisso. Você é uma das primeiras, então, vamos dizer, é quase um blog. Hoje as pessoas, eu não posso faltar no meu né, com o meu eu não público. Me dava na minha mente eu não podia, né? Porque quem vai fazer, na verdade? Sim. E na época, se eu não me engano, nem tinha a possibilidade de rodar gravado, nem tinha arquivo, eu acho. Não podia. Ou seja, a gente não tinha um programa gravado para colocar no lugar se acaso eu faltasse. Não sei o que acho que nem hoje tem. Hoje eu substitui, mas não tem essa política lá dentro. E aí não sei o que acontecia. E aí pronto, aí eu fui me dedicando a isso. Aí quando aconteceu a minha saída, que foi no processo que eu engravidei, tive a Belinha, tudo, Deus já tinha me avisado. Como é que foi isso daí? Deus... Você saiu chateada? Antes de eu engravidar da minha filha, uns 2 anos antes, eu comecei a frequentar mais a igreja, buscar mais Deus. Que aconteceu um episódio na minha vida e eu senti essa necessidade de me alimentar da palavra de Deus, da presença dele. E um dia, eu dentro da igreja, numa terça-feira à tarde, numa tarde da bênção, eu estava lá no meio, a igreja lotada, uma preletora do Rio de Janeiro, estava lá em cima do palco. E ela olhou lá no meio e apontou pra mim. E eu olhei em volta pra ver quem era. E ela disse, é você, de casaquinho amarelo. Eu estava grávida de 3 meses. Você já sabia? Mas ninguém sabia, só eu e minha família. Ela disse pra mim, Deus manda te dizer, daqui 6 meses, você estará com seu presente de Deus nos braços e vai acontecer um rebuliço na sua vida. É claro que eu desandei a chorar, né? Eita Deus, sapatinho de fogo! Como ela sabia, gente, daqui 6 meses era o tempo que ia nascer minha filha. E ela disse, eu nunca vou esquecer e eu sempre tenho o maior prazer de falar isso. Ela fazia assim, você vai dobrar igual palmeira. Ela dizia pra mim, cuidado com o espírito da depressão. E ela foi falando. E aí eu me lavei em lágrimas e aí aquilo, comecei, né? Orei e falei, Deus, tu é dono de tudo, tu sabe de todas as coisas. Você tocou o seu coração que seria isso? Que seria esse desligamento da TV? Quando eu pensava, quando eu relembrava toda vez a fala dela, me vinha isso na minha cabeça. Dava um friozinho, dava um medo? Isso. E quando chegou o processo de chegar, alguém que iria me substituir, eu senti de imediato, porque eu falei com a produtora que estava comigo, eu não volto mais. Ela disse pra mim, por quê? Porque
o ambiente, a atmosfera, as coisas que estavam acontecendo já diziam. Eu falei, não, bem capaz, Grazi. Bem capaz, imagina, você vai estar aí de volta. Eu falei assim, não, você se prepare que eu não volto mais. A gente dá nome de quê? É isso daí? É traição, rasteira? Como é que hoje, passado todo esse tempo? Na verdade, no meu olhar hoje, quase 7 anos depois, Deus colocou um ateu lá dentro para me tirar de lá. Então, falar de Deus, que eu falava de Deus no programa já muito, eu tenho esse costume de você vai dar tchau pra mim, eu vou dizer tchau, Deus te abençoe. É de mim, sai isso naturalmente, eu falo pra qualquer pessoa. E algumas vezes eu fui interrogada, qual o motivo? Por que você fala isso? Por que tem que falar isso? Cuida mais isso, cuida mais. Quando começou a falar isso pra mim, eu comecei a abrir meu olho. Poxa, então, né? Serviu. Se eu não posso ser eu mesmo, então, afinal de contas, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí começou a caminhar para outras coisas. Que a própria direção, as pessoas que estavam lá dentro não enxergavam, mas estava diretamente relacionada a mim. Eu via, eu enxergava, eu sentia. E aí, Deus mostra atitudes, as pessoas e tal, vários detalhes. E aí eu falei, Senhor, fui para minha casa, em 2 meses você tem que voltar, em 2 meses. Dei mamadeira para minha filha e tudo mais, para que ela, né, pudesse se adaptar logo para poder voltar. Em 2 meses eu tinha que voltar, não ia ter 6 meses. Tudo bem, vamos entrar nesse ritmo aí e tal. Na semana que eu tô me preparando, imaginando como seria o meu retorno, não. Eu vou pra TV, porque como eu sou uma pessoa adiantada, eu queria já fazer uma semana antes, deixar tudo calculado. Podia, né? Fui lá conversar com a produtora, vamos fazer o script, tal. Tô eu lá, pensando com a menina tudo que nós ia fazer, me chamam para ter uma conversa e tá com o meu contrato cancelado. Aí caiu meu chão, né? Abri um buraco, que eu me lavei em choro, eu chorei mesmo. Lá e fora e depois muito tempo. E muito tempo, porque eu não acreditava naquilo. Toda a minha dedicação, todo o meu envolvimento, tudo que eu sempre fiz pelo meu trabalho, pela TV e tudo aí, eu falei, não pode ser. Mas também peguei assim, eu não peguei nem minhas coisas da sala. Não, eu não peguei nada, eu só peguei minha bolsa e aquele papel e fui embora. Gra, você saiu por causa de Deus? Eu creio que sim. Hoje eu tenho esse entendimento que sim. Aí eu me perguntava, por quê? O que eu fiz? Por quê? Aí hoje eu falo, pra quê, né? Deus já estava mostrando pra mim que o meu caminho seria outro. Mas a gente ama o que faz, quer aquilo ali, parece que você... Parece que a vida vai terminar ali. É. E aí eu fui pra casa, e daí eu sofri, aí eu deprimi, aí eu chorei. Aí a minha tata cuidava de mim, muitas vezes eu não conseguia levantar do sofá. Passou por tudo isso, Gra? Passei, ninguém imaginava, né? Muitas pessoas não têm noção do que eu vivi. Foram momentos dolorosos. A gente não fazia ideia do que estava acontecendo com você, né? Porque realmente a gente não... A gente pensa que, foi uma decisão. E aí vem todo o sofrimento, né? Daquilo que você não espera. E aí vem aquilo. O que às vezes você quer não é o que Deus quer para você. Mas eu tenho certeza que o poder de Deus foi saindo da comunicação e fazendo um link ao poder. Esse período de dor também foi providência de Deus ali, um crescimento que rolou. Porque aí provavelmente você conheceu muito mais o poder de Deus. Com certeza. Não que isso esteja linkado. Eu não gosto de linkar Deus com dor. Mas a gente valoriza a felicidade quando encontra a dor. É bem isso. E como eu não me via sem aquilo, Deus arrancou aquilo que eu colocava em primeiro lugar. Sério? O meu trabalho era em primeiro lugar. Muitas vezes meu marido dizia isso. Você levanta, você se arruma, você vai, você não quer saber, você larga tudo, porque eu tinha que às vezes gravar em um lugar. Você vai, ponto final. E pronto, você foi. Eu deixava tudo arrumadinho, né? Criança vai assim, vai isso, vai assim. Almoço, mas era aquilo que eu queria. Então Deus me arrancou de lá, me jogou para dentro de casa, para eu enxergar o que eu tinha. O lar, a família. Mesmo assim eu não aprendi muito não. Precisou uma outra... Fui cabeçuda ali. Porque eu queria voltar incessantemente a fazer algo. Então eu não me permiti Deus me ensinar muito. Na verdade, quando Ele quis me usar, eu até abri um espacinho, mas depois eu já fechei.
porque eu acho que não, eu acredito que não era o momento dele. A gente faz essas coisas, Gra. Como a gente faz isso? A gente acha que, não, Deus, dá um tempinho aí, porque eu sei tudo que tá rolando aqui. Aguenta aí um pouquinho as pontas, porque aqui agora eu domino, não se preocupa, eu vou ser tratada normal, vou curar e vou fazer o que precisa ser feito. E não é assim. E levou quase 1 ano todo esse processo, né? De cura, de libertação de muita coisa. E eu acabei acumulando, eu sou muito real, ódio no meu coração de algumas pessoas, de situações, e isso também não me permitia viver o que Deus queria que eu vivesse, né? Justamente por estar nessa condição. Mas a tomada de consciência hoje é muito massa. É muito legal. Queria eu saber disso. Poxa vida, tinha abrido mão lá atrás, tão facinho. E aí, de repente, a RPC entra em contato comigo e começa a me alimentar tudo de novo. E a RPC era algo que era meu sonho. Eu almejava. O alvo era lá. Toda vez que eu saía da Rede Massa, que era na IP na época, que eu pegava que eu vinha por baixo ali, que eu pegava a Rua Bonita ali, como é que é o nome? A Pedro Basso. Que eu pegava ela, que eu avistava a torre da RPC, eu dizia, quando eu vou estar lá? Só que eu não me achava digna, não achava capaz. Eu achava que lá na RPC só entravam os melhores, os bons, e eu não era boa para estar lá. Isso era na minha cabeça. Olha como Deus te via, olha o poder de Deus, né? Deus te via tão capaz que ele mexeu todos os pauzinhos, a gente não se via, né? Ele tem tamanho poder que ele já vê capacidade, aliás, ele é que nos dá, né? Na capacidade. Ele já via a capacidade, poder, habilidades, e a gente às vezes fica lá, será que eu posso, será que eu consigo? E aí a TV entra em contato comigo, aí eu começo a nascer tudo aquela vontade de novo. E você abre um programa, você abre um novo ciclo. Mas lá, eu esqueci de te contar. Eu esqueci de te contar a coisa principal. O poder mesmo. O poder. Quando eu estava grávida da Isabela, que quando eles me falaram, você tem 2 meses para ficar em casa, sabe o que eu falava? Meu Deus, podia acontecer alguma coisa, né? Não sei. Para eu ficar tipo 1 ano em casa cuidando da minha filha. E daí depois eu voltava a trabalhar. Eu falava isso com a Caroline na época, depois com a Maria. E eu falava isso, não sei, podia acontecer alguma coisa, mas eu falava isso sem perceber que as minhas palavras têm poder e que Deus estava me ouvindo. Eu fiquei exatamente 1 ano dentro de casa, o que eu pedi para ele. Então, aí a RPC começa a entrar em contato com vocês, falou, yo nem acreditei. Não puedo hacer isso. E daí começa a crescer esse sonho de novo. Mas aí, como é que era, o que tava emperrando ou não tava? Já tava fluindo? Não, aí pronto, aí eles tinham todo um processo para... Admissão. Aquela coisa aralha toda, isso e tudo mais, aí foi esperando, aí eu comecei a insistir, depois eu descansei, falei, seja o que Deus quiser, e pronto, deu certo. Aí entrei na RPC, pronto, aí eu estava realizada. E aí começamos com, a ideia era, com Me Chama, o que eu podia trazer, né, para acrescentar na TV, que na verdade eu não tinha nem algo parecido. O Me Chama foi sua criação? Junto com uma equipe, na verdade, né? Eles perguntaram para mim assim, Grazi, o que você acha que precisa para a gente mostrar de diferente? Porque a gente quer você do jeito que você é, sem acrescentar nem pôr. Você, Grazi, eu amei isso quando falou isso para mim. Falei, amém, né? O que você acha? Falei, olha, eu sinto que as pessoas são carentes de se ver na TV. Elas querem ver o vizinho, elas querem mostrar o que elas fazem de bom. É isso que eu acho que tem que ser. Que hoje nas redes sociais é conexão, é brand, falando, as coisas não mudaram, né? Elas mudaram de nome só. E aí eu acredito que é isso que a gente pode trazer. A gente pode trazer o povo para dentro da televisão. Que no jornalismo não consegue fazer isso. E foi um sucesso, porque ele rompeu barreiras, ele chegou até o estado, não foi isso? Na verdade, assim, ele se manteve como um programete, a gente começou como um programete, Me Chama, Foz no começo, né? E aí começou gente mandar, porque era tudo através do WhatsApp, as pessoas mandavam mensagem ou pelo Facebook, a gente de Pato Branco, o pessoal do Sudoeste também queria mostrar e tudo mais. Aí a gente largou só para o Me Chama para poder abrir para a região também, porque se Me Chama Foz seria só na cidade, então os municípios ficavam perdidos. Foi onde a gente começou a viajar, ir para a região, gravar com as pessoas e mostrar. E o mais legal é que às vezes até às vezes falavam assim comigo, mas você tem que ver uma história bacana.
E eu tenho uma coisa comigo. A minha história não é melhor que a sua e nem a sua é melhor que a minha. Então, se você se propôs a fazer um trabalho, que é me chama que eu vou até você, se me chamou, eu tenho que ir. Tem que cumprir a missão. É. A história dele não vai dar audiência? É uma Não história. sei, é uma história. É o propósito desse programa aqui. Eu não sei quem nós vai estamos... ficar quem quer ver. Sim, não adianta exato, e é aquela o mais legal obrigação de você achar que você vai cultivar algo, ficar na força, na obrigação daquilo. Gra, nesse período todo, sendo mais objetivo, você sentiu muito a presença de Deus nessas idas e vindas de lugares? Que histórias te marcaram? A guria era onde eu via que era a minha missão. Porque eu cheguei em lugares de idosos abandonados, que queriam apenas... Eu tive uma senhora que ela me chamou só para eu conversar, ela não queria gravar nada. E você foi? Eu não fiquei sabendo só na hora que eu cheguei. Na hora ela falou de um cãozinho, ela me deu uma história, eu falei, não, a gente está indo aí para ver a senhora e tudo mais. Quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim, eu não quero gravar, eu inventei essa história, que eu quero que você venha aqui, porque eu queria te conhecer e eu quero conversar um pouco. A gente sentar, a gente conversar, a gente tomar café, a gente ficar ali, a gente se emocionar. E isso, várias outras, de mulheres que estavam tristes, com problemas, baixa autoestima, né? Que Deus me levou, que eu consegui falar uma palavra. Então, eu sempre dizia... Como é bom, quando a gente voltava dentro do carro com a equipe, a gente falava, gente, que show que foi isso hoje. Às vezes nem trazia material, né? Sim, porque daí é a nossa responsabilidade de trazer, né? Mas falava assim, gente, mas valeu a pena, foi tão bom, foi tão legal. Conheci pessoas assim fantásticas, com dons fantásticos, pessoas verdadeiras. Uhum. E nosso Brasil, a gente está falando pro Brasil, nosso Brasil é tão cheio disso, meu rico. Deus, maravilha. Gra, você então decide sair da TV por conta própria? Sim. E aí eu vou dizer, Deus tirou você da televisão de novo? Acredito que sim, porque eu fiquei 3 meses orando para saber se eu saí ou não. Na verdade, eu comecei a ver que parecia, ao meu olhar, não ia mais, né? E aí eu falava assim, Deus, mas... E aí aquele compromisso, né? Que é um desgaste. Produzir, aí você produzia, era repórter, era apresentadora... E a Globo tem umas exigências maiores, né? Eu não sei se também, não sei, aqui era diferente, mas tinha. A qualidade, envolve muita coisa. Muitos processos, né? E aí, pronto. Eu falei, será que agora é o momento? E o meu marido dizia, você abandona tudo para... E aí eu comecei a viajar, ficar 4, 5 dias fora. Porque tinha mais na região, então isso começou a pesar mais. E meu marido sempre dizia, você larga tudo para ir para o seu trabalho. Aí eu comecei a ver que eu estava colocando meu trabalho em primeiro lugar novamente. Aí começou a pandemia, fui para home office, não viro minha filha para trabalhar em home office, sou uma negação, não funciona, não combina comigo. E aí aquilo começou a me incomodar, às vezes estava lá, tem que gravar um vídeo, vou gravar, arrumou câmera, luz, que deixou de girar. Aí tô lá, oi gente, tudo bem? Mãe! Vem me limpar! Ai, minha realidade, o cachorro lá, tá gravando negócio... Pelo amor de Deus, um minuto. Aí você faz de novo. Quando você vê, você tá falando uma coisa, filho, tá com a cara braba. Então, gente, hoje o rapaz lá fez... Porque você já repetiu tantas vezes que perdeu a fluência do negócio. E aí eu comecei a ver aquilo, eu falei... O meu marido me dando apoio, ele falou assim, pensa, talvez chegue um momento de você descansar, né, e tal. E aí eu comecei a pedir para Deus qual era a minha direção, o que ele queria de mim. E N vezes Deus falou grandemente comigo, usando pessoas. Às vezes, no meu dia que eu saía para fazer algo, Deus usava uma pessoa. Dentro da igreja, Deus usava outra pessoa. Eu falava, meu Deus. Por fim, tomei coragem. Tomei a decisão de sair. Coisa que eu achava que eu nunca na minha vida ia fazer. E olha que coisa incrível, porque depois aconteceu uma debandada, né? Depois acaba que sai todo mundo, a pandemia muda bastante coisas, muda todo o cenário. Gra, me fala uma coisa, a gente já está já na reta final do nosso bate-papo, que eu gostaria tanto de ficar tanto mais, porque você tem tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer. Você vai ser uma grande ministra, comunicadora do Senhor? O que passa na sua cabeça agora? Olha, eu acredito que Deus já começou, né? Porque... eu sempre me perguntava, agora Deus, como que você vai me usar? Como que o Senhor vai me usar? De que forma? E Deus tem levantado pessoas para me falar, que é para chegar até essas mulheres
que às vezes não tem coragem de tomar um partido, o que hoje as famílias estão sendo tão bombardeadas, destruídas facilmente, acabam abandonando tudo em função. Hoje em dia um casamento, nossa, qualquer coisa já desfaz e vai embora. E Deus trabalhou muito isso na minha vida, no meu casamento, na minha família, nesse período todo. Que bárbaro. Entendeu? Então eu acredito, e Deus falou para mim, você vai alcançar mulheres. E já começou, menina, hoje. Um pouquinho antes de eu vir para cá, eu consegui conversar com 60 mulheres. Você estava pregando? Me conta o que você estava fazendo. Então, Era um encontro de mulheres para falar sobre o Agosto Lilás, que é contra a violência da mulher, e eu fui convidada para falar da minha experiência, da minha vida, né, e tal. E aí eu perguntei muito para Deus o que eu falaria, de que forma que ele me usaria. E aí, conforme tudo foi acontecendo, eu fui preparada, tem um caderninho dentro da minha bolsa, eu escrevi um monte de coisa, chegou lá e falei tudo diferente. Deus faz a gente falar uma coisa diferente. Muda tudo. E aí, na sequência, quando veio esse convite, 2 dias depois você mandou mensagem para mim. Menina, aí você falou no telefone. Te falei, não falei? Falei, Deus confirmando, já é o 2º convite, meu Deus do céu. E agora? Eu não vou dizer não. Aí falei sim. Eu vou. E essa semana, antes de ontem, veio mais um convite. Então já são 3. Para quem estava com medo de começar, 2 numa semana só, no mesmo dia, e o próximo daqui a alguns dias, falei, pronto, eu creio que a minha missão já começou. E tudo começou a nascer algo diferente dentro de mim, sabe, de uma forma de olhar diferente. E eu quero encontrar essas mulheres. Eu tô encantada com você, eu tô assim, deve estar saindo emoji aqui. E eu fiquei tão feliz hoje lá, sabe, porque eu tava com tanto medo. Não chega a ser um medo, é uma insegurança. Perfeito, e aí você temor, fica, né? e você não sabe com quem você está chegando, quais são os corações que você está alcançando. Justo. Ou tentando alcançar. Justo. E aí você tem que pedir muita direção de Deus para saber quais as palavras certas, o que você pode dizer, né? Então mas graças a Deus foi tudo bem. Fluiu tão bem, foi tão lindo que eu consegui arrancar daquelas mulheres até lágrimas. Quem é esse Deus que você conheceu? Esse Deus é um Deus que Ele está comigo a todo tempo. Ele é vivo, né? Ele está em espírito e todas nós temos, isso é o mais legal. Deus já liberou isso para nós quando mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós. E Jesus falou, engraçado, não é engraçado, é poderoso. Nessa noite eu acordei 3h08. Olhei para o meu relógio e falei, eu vou orar as 2 situações que eu vou viver hoje. Enquanto eu orava, Deus falava, João 14. Deus nunca me deu versículo assim. Eu peguei a Bíblia e abri. E lá Deus diz assim, que Ele não nos deixará como órfãos, que Ele nos mandaria o Consolador, o Espírito Santo. E Deus, Ele permitiu isso, que o Espírito Santo esteja aqui comigo, com você, com seu esposo, com todas nós mulheres. Basta a gente abrir o nosso coração e nos permitir e dizer algo que há muito tempo eu já devia ter dito. Eis-me aqui, Senhor. Né? Esse poder realmente somos lavados e remidos no sangue de Jesus e essa verdade sustenta a nossa vida, nos liberta. E é a coisa mais prazerosa do mundo saber que nós temos um Deus e que nós podemos, inclusive, declarar isso, falar isso, temos liberdade de expressão através da comunicação, conhecer esse poder. Não tem nada, não tem dinheiro que pague, não tem preço. Não tem status, não tem, porque realmente as pessoas pensam, mas você vai sair da TV por causa de, né, por esse motivo? Sim, e eu tô feliz. Sim. São as escolhas, que isso é fantástico, meu Deus do céu. E mais uma, que eu sei que a gente tem que terminar o nosso tempo, mas para fortalecer isso que você está falando, teve um momento sim que eu me perguntei, será que por mais que eu tenha orado, por mais que Deus tenha mostrado, a gente é humano, somos falhos. E eu me perguntei, será que eu fiz a coisa certa? Aí um dia, de novo, dentro da igreja, eu estava lá com os olhos fechados. Eu observei uma mulher que entrou na igreja e eu olhava ela, eu seguia ela com os olhos e eu não entendia por que ela me chamava atenção. Chegou no momento do louvor, eu fechei meus olhos, ergui minhas mãos e comecei a orar. E eu falava para Deus, Deus, eu fiz a coisa certa, Senhor. Eu pedi as contas, é muito particular me fala. Isso, né? É muito particular. É muito. Era só você e Deus.
E no meio daquela oração, 2 mãos vieram e agarraram as minhas mãos e falou assim: filha, se você está preocupada, se você fez a coisa certa, estou aqui para te dizer que sim. Quando eu abri meus olhos, era aquela mulher que eu observava dentro da igreja. Falei que se chama atenção quem tem... Eu comecei com esse assunto. Quem tem a presença. Não é? Aí eu abri os olhos e vi ela. Quando eu vi ela, eu entendi que Deus mostrava para mim: eu uso quem eu quiser, em qualquer hora, para te trazer, para te fortalecer, para te mostrar qual é o caminho. E continuou falando: eu vou te usar com o dom da comunicação, o dom que eu te dei, mas para mim. Eu vou te usar para mim. E pronto. Aí foi onde eu descansei meu coração e falei: agora vai. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E esse poder vem do alto, vem da eternidade. É só dizer sim, eis-me aqui, como a nossa querida Grace está fazendo. Minha linda, muito obrigada. Obrigada Meu Deus, que bom. Que Deus abençoe você. Bebemos de Deus, delícia. né? Muito bom. Água que veio direto do trono de Deus. Que bom falar com você. Amém, eu que agradeço. E desejo que quem está acompanhando a gente, que a gente consiga aí também trazer conseguir tocar o coração, né, de você, que você possa entender a gente e respeitar o nosso lado, né, porque eu sempre digo assim que quando a gente respeita as pessoas, tudo flui, tudo acontece. E se você está precisando de algo especial, peça para quem possa realmente te ajudar, que é Deus. O possível a gente faz, o impossível deixa com ele. Obrigada, meu amor. Valeu. Gente, acabou. Tô ouvindo assim, acabou. A gente fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Aproveita, já que a gente, né, vou fazer aquele pedido especial. Curta, compartilhe, ativa o sininho, né, comenta, diga o que você tá pensando sobre a Gra, dá uns, né, isso aí, minha irmã, vai na fé. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, às 19 horas. Né, Gra? Isso aí. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.